Oi, vamos falar então sobre as estratégias dos temperamentos da água. Como que nós podemos começar então as estratégias para lidar com a criança do temperamento da água? Como eu disse, as estratégias precisam ser dadas desde cedo e nas primeiras idades vamos sempre tratar primeiramente e somente com as estratégias dos pais. É importante que essas estratégias perdurem, porque, como a gente falou, o temperamento está em nós, assim como a desordem do pecado original, e vai ser assim até que sejamos plenamente santos ou estejamos no céu. Vamos sempre ter que lidar com as nossas limitações. Então, no primeiro momento, você começa com estratégias, depois você pode vir e já começar a introduzir a criança na realidade, no conhecimento do seu temperamento. Depois você já pode aprofundar o seu conhecimento sobre isso, como dar mais estruturas de como que isso acontece. E depois você já pode vir com a nomenclatura, e aí ela já vai estar muito mais desenvolvida na sua adolescência e já vai estar mais ciente de si, já vai ter ferramentas o suficientes para ela mesma se desenvolver, independente da sua criação. Mas as estratégias da educação, os pais devem sempre utilizar e observar para que ajude a manter esta ordem para toda a vida. Eu gosto de dizer que a gente precisa observar a criança desde a infância, daqueles seus primeiros desejos, das suas primeiras manifestações, e na criança do temperamento da água, ela começa ali nas suas primeiras idades, já ali bebê, a demonstrar a necessidade da presença. Quer sempre estar no colo ou junto à mãe. A gente pode ajudar a não deixar tanto no colo, mas a demonstrar ali a presença com pequenas ausências. Então, como que eu vou acostumando a criança de que eu vou me distanciar, mas eu vou sempre estar voltando? Aumentando este espaço de ausência aos poucos. Quando o bebê deixa lá, brinca, tá tudo certinho, dá uma saidinha, fala: ô bebê, tô aqui, né, meu filho, então, mamãe, canta, demonstre para ela a sua presença, mas não fique o tempo inteiro ali no colo, o tempo inteiro agarrado, para ajudá-la a perceber que você está por ali e que ela não precisa tanto do contato físico. É muito importante a gente saber que tem crianças que vão demandar mais contato físico, tem crianças que vão demandar mais algum tipo de atenção, mais comunicação, tem crianças que vão demandar mais estruturação. Então, a gente precisa estar sempre dando para elas aquilo que elas demandam de uma forma ordenada. Tem mães que ficam preocupadas: nossa, mas se eu ficar, por exemplo, meu filho parece do temperamento da água, mas fica toda hora vindo, me pegando, me abraçando, me beijando, se eu ficar fazendo muito isso, ele vai acabar crescendo, sei lá, mole, vai acabar crescendo muito dependente. A criança está demandando isso, ela precisa disso para ela se sentir mais segura. Então você dá e dá ordenando. Vai sempre ajudando isso de uma forma gradativa na sua educação. Quanto mais cedo você começa, melhor vai ser o desenvolvimento dela nas outras idades. Menos dependente, ou pelo menos você vai conseguir corrigir de uma forma mais adequada essas necessidades. Então, aqui eu aconselho que a criança do temperamento da água já seja percebido nela a necessidade de eu não posso deixá-la tão dependente da minha presença, assim como eu já preciso começar a ordenar a sua rotina de alimentação. Nossa, Fernanda, mas como é que eu vou fazer isso se eu não consegui perceber ainda qual é o temperamento dela? Se você vê ali nas primeiras idades, bebezinha, antes de 1 ano ou até 1 ano e pouquinho, você ainda não conseguiu marcar qual é o elemento, qual é o temperamento da sua criança, já vai fazendo ainda assim uma ordem, né, na sua rotina, uma ordem de estrutura afetiva, porque toda criança precisa das ordens básicas, as necessidades básicas, que é a rotina de boa alimentação, bom sono, de hora de acordar, hora de brincar, hora do banho. Toda criança necessita.
Toda criança necessita da afetividade, da presença do pai, de ser vista, de ser tocada, de sentir ali um ambiente seguro emocionalmente falando, onde não tem muitos gritos, não tem muitos exageros, não tem barulhos o tempo inteiro ou intensidade muito forte, com constância. Toda criança necessita disso para se desenvolver melhor. Você precisa perceber o quanto que a criança necessita da presença dos pais, tanto da mãe quanto do pai. Precisa perceber-se amada. Então, se aconteceu algum problema na gestação, reze pela criança desde que nasceu, desde que você toma conhecimento de que teve algum problema com você. Isso chega na criança durante a gestação, durante a amamentação, a criança é uma contigo. Então, todas as crianças necessitam, mas sobremaneira as crianças do temperamento da água. Então, já vai fazendo essas correções à medida do possível. Já comecei a perceber, já sei que é isso mesmo, que ela é do temperamento da água. Então, quando você chegar num lugar, apresente esse lugar para seu filho. Comece a mostrar para ela detalhes deste lugar e fale assim: olha, minha filha, você vai brincar aí? A mamãe está sentada aqui. Daí para cá, olha só o caminho que você tem que percorrer. E a mamãe vai estar sempre aqui te esperando, tá bom? Não se preocupa que eu vou estar aqui. Isso já vai dar para a criança mais segurança dela poder aproveitar o ambiente no qual vocês vão estar. Isso vai ajudá-la a ter, a já estruturar de saber, eu já sei que a minha mãe está ali, eu já sei que meu porto seguro está ali, então quando eu quiser eu vou estar ali. Vai causar menos ansiedade na criança. E por falar em ansiedade, é muito bom a gente ajudar a criança a lidar com essas ansiedades desde o começo, com essa rotina da alimentação que eu falei, ajuda bastante, e com a previsibilidade daquilo que vai acontecer no dia dela. Então ali, é a bebezinha, como é que eu vou fazendo isso nas primeiras idades que ela ainda não estruturou fala? Vou dando para ela a rotina bem feitinha, os banhos sempre aproximadamente nos mesmos horários. Quando o final de semana que vai sair, fica mais junto, porque ela vai necessitar um pouquinho mais da sua presença para ela se sentir mais segura nos lugares em que ela vai, e aí a gente vai ajudando ela a crescer com menos ansiedade. Prestem atenção, as crianças tendem a demandar consolos. Lembra que eu falei que ela chora muito, mas também que qualquer consolo ajuda ela a se acalmar? Cuidado com o tipo de consolo que você oferta para o seu filho, para você não criar nele uma dependência desordenada. Que estes consolos sejam sempre adequados. O consolo, sei lá, tô agora chorando porque estou com medo. Segura na mão, não precisa ter medo, a mamãe tá aqui, nananã, mas tira do colo depois e deixa ela ficar ali sozinha. Perceber que você acolheu, mas você também distanciou e ela pode ficar tranquila que vai ficar tudo bem. Ela precisa agora, porque senão tem pais que acaba tudo dando o tablet, ou tudo dá uma comida, ou tudo dá o colo, ou tudo já bota no peito. Então a gente precisa perceber qual é a real necessidade da criança para a gente fazer isso de uma forma proporcional. Ela vai precisar do consolo. Às vezes, é só o consolo de você parar, olhar para ela e falar assim: o que aconteceu? Minha filha, olha só, você se machucou, mas se machuca mesmo. Toda criança se machuca. Aqui você está marcando estruturação. Aqui você já está dando uma certa previsibilidade. Vai acontecer de novo. Aconteceu e vai acontecer de novo. Aqui você está tirando dela uma potência acerca daquela situação que não necessita, que é aquele caos que ela acaba se sentindo pela interferência de algo que aconteceu que ela não estava previndo. Então, a gente pode ajudar a criança a lidar com a ansiedade também desta forma, adequando ali os consolos que nós vamos ofertar para ela a cada necessidade, tá bom? A criança do temperamento da água necessita de explicação. Lembra que a água precisa tirar ali o conceito, né? A essência da substância da qual ela está se envolvendo. A criança do fleumático, ela precisa ter essa explicação um pouco mais detalhada do que está acontecendo. Meu filho, olha, agora nós vamos sair daqui, nós vamos para a casa da vovó e lá está tendo uma festa.
e lá a gente vai encontrar tais e tais e tais pessoas. Você já ajuda a criança a chegar num ambiente um pouco mais ambientada mesmo, né? No ambiente um pouco mais ambientada. Ela já vai chegando um pouco mais prevenida do que vai acontecer. Isso aqui vai ajudá-la a sair para fora de si com mais facilidade e evitar aquela chateação que muitos pais reclamam ali dos filhos fleumáticos, porque, mas é muito tímido, é muito acanhado, não sei o que, fica dependente de mim, que são um pouquinho dos problemas que o fleumático acaba dando, que são os choros, que toda hora chora por tudo, porque tem medo. E a gente precisa perceber, eu não posso querer me livrar dos problemas do temperamento do meu filho. Toda pessoa tem problema, toda pessoa tem limitação, cada temperamento vai ter a sua dificuldade, vai ter a sua inclinação, que dá trabalho, que é mais custosa, que é mais desordenada. E o que eu preciso fazer então? Estruturar para dar condições ao meu filho de desenvolver-se com mais segurança, com mais naturalidade, porque nós entendemos que isso é próprio de uma desordem natural também. Então eu não posso prejudicar isso com o meu ensino, sendo negligente ali na minha parte. Por isso que aqui as estratégias se fazem tão necessárias. Então, a criança chora por tudo, a criança vê um desafio, começa a chorar e você fica ali, não, mas para de chorar, não faça assim, não precisa ser mole, larga de ser mole, não precisa chorar, para de choro, engole o choro. Ou então, vai lá, você precisa fazer isso, você é homem, você já é grandinha, você já é mocinha, tem que fazer. Isso não ajuda a criança do temperamento fleumático, porque pelo contrário, causa nela ainda mais ansiedade, porque ela quer, lembra que ela quer a validação, ela quer o acolhimento, ela quer que você se sinta bem, ela quer ser reconhecida por você. Mas nesse momento você está pedindo para ela algo que ela não consegue entregar, então você não vai reconhecer um valor nela e aí ela vai chorar ainda mais, vai se frustrar ainda mais e vai desejar fazer o que você quer que ela faça ainda menos. Aqui você está tolhindo seu filho. Então, como é que a gente pode ajudá-lo? Meu filho, olha, tem esse desafio, vai acontecer assim, é bom que você faça, você é capaz, você pode fazer, mas você faça se você quiser. Então ela não vai querer, vai demorar para querer. Qual é o problema disso? O meu filho que tem o temperamento da água, o temperamento fleumático, né? O Paulo Vitor, a gente comprou a bicicletinha para ele, cheio da expectativa de que ele ia gostar, e o irmão já andava de bicicleta e ele não queria andar de bicicleta de jeito nenhum. Colocamos as rodinhas, andamos juntos, carregávamos ele e ele demonstrava preguiça de pedalar e eu falava, gente, mas a criança não gosta de pedalar, tem preguiça de pedalar. O pai ficava irritado, como é que você não anda? Olha só, toda criança anda, todo menino da sua idade anda, e o menino ali ficando acanhado, ele não gosta. Eu percebendo que era por conta do temperamento, que ele tinha ali o medo da queda, que era algo que ele tinha que fazer sozinho, porque a gente não conseguia andar grandes distâncias com ele, então a gente começava e queria que ele continuasse sozinho, e ali ele não estava conseguindo se sentir seguro. E eu falei assim, então você quer o quê? Na hora que seu irmão estiver brincando de bicicleta, o que você acha que você quer brincar? Eu quero um patinete. Porque o patinete, ele coloca o pé no chão, o patinete tem uma estrutura, né, mais estável para ele, é mais baixinho. Então ele queria o patinete. Então tá bom, vamos comprar um patinete para você. Demos para ele um patinete e a bicicleta ficou ali meio que encostadinha. Mas eu sempre falava da bicicleta. Nossa, mas andar de bicicleta é bom. Nossa, quando a mamãe aprendeu a andar de bicicleta, e primeiro eu tinha medo, primeiro eu não conseguia andar direito, eu não tinha força direito para andar, mas depois quando eu aprendi foi muito legal, foi muito divertido, e mostrava para ele como é que as crianças brincavam de bicicleta. Meu filho, quer brincar de bicicleta? Quer andar de bicicleta? Não, mamãe, não quero, quero patinete. Tudo bem, então vamos pro patinete. E falava, e ficava... Volta e meia eu falava, sugerindo, olha só, e como as crianças aprendem a andar de bicicleta?
Primeiro é com a rodinha, depois tira uma rodinha, depois tira as duas rodinhas só quando a criança já está mais segura, quando ela sabe que vai andar, e aí ela já tem vontade de fazer mais coisas com a bicicleta. Eu pensava que a bicicleta era a minha moto, então eu ficava brincando de que eu era motorista de uma moto e que ela ia fazer barulho, e eu ficava andando rápido, e quanto mais rápido, mais parecia que eu estava andando numa moto. Ele começou a desejar, mas aquilo foi criando estrutura com ele aos poucos. Um belo dia ele falou assim: mãe, eu quero andar de bicicleta. E aí a bicicleta já estava com uma rodinha só, porque o pai ainda ficava tentando insistir, né? E ele falou assim: eu quero andar de bicicleta. E aí ele ficou andando na bicicleta e eu fui percebendo, quando ela tá numa rodinha só, a sacada é porque rapidamente ele começa a andar sem o apoio da rodinha, sem nem perceber. E eu comecei: olha só, você está conseguindo, você é capaz, está vendo como você consegue, olha que legal. Você já viu tanto que você já andou sem a rodinha? A mamãe está aqui ouvindo você andar de bicicleta e ainda não escutou o barulho da rodinha. Olha só, você está crescendo, está forte. Nisso ele foi ganhando confiança, segurança, foi percebendo. Papai, tira a rodinha. O menino já pediu, foi a segunda bicicleta dele. Mas com quantos anos de idade? De 6 para 7 anos. Não foi na idade que a gente quis, não foi no tempo em que a gente quis. Ele precisou do tempo dele, ele precisou estruturar aquilo dentro. E quando ele conseguiu, ele fez isso muito bem. Para ele foi uma grande vitória. Ele ficou feliz, quis contar para a família inteira. Trouxe este exemplo para você da bicicleta, para você perceber que aquilo que você vai fazendo com a criança do temperamento fleumático, que às vezes parece que não está dando resultado, que não está marcando ali para ele um conceito, que não vai adiantar, vai fazendo aos poucos, respeitando ele, que ele vai receber essa estrutura que você está oferecendo e vai querer chegar aonde você quer que ele chegue, porque ele quer. Acontece que a ansiedade dentro dele e o medo de não conseguir corresponder e a dificuldade que ele tem de lidar com as exigências, com os desafios, não, então não quero fazer. Então não deixe o seu filho simplesmente desistir, ajude-o a estruturar, a perceber um caminho que precisa ser percorrido para fazer aquilo ali acontecer. E ele vai aos poucos tomando mais segurança. Hoje na bicicleta, amanhã numa atividade física, sei lá, numa coisa de luta, de judô, depois de amanhã em outras circunstâncias e daqui a pouco para a vida. É assim que se dá a educação dos temperamentos, é assim que se dá a educação do elemento das nossas crianças, respeitando cada fase, cada necessidade e dizendo para elas daquilo que elas são capazes, sempre com seu auxílio. Então essas são as estratégias, a gente vai falar mais à frente um pouco mais pontualmente de cada circunstância para te ajudar. Se você tiver qualquer dúvida, não hesite em nos perguntar. Estamos disponíveis pelo Instagram no direct, pelo e-mail que você recebeu aqui na plataforma. Deixe para a gente suas perguntas, suas partilhas sobre os seus filhos, sobre as crianças que você tem contato, que é do temperamento da água. Estamos aqui para a gente poder extrair o que a gente puder de conhecimento acerca dos temperamentos. Então, aproveite. Não deixe de tirar suas dúvidas, tá bom?